Eu sou o Anderson, tenho 30 anos, sou casado, graças a Deus. Tenho uma filha do coração e estou à espera da promessa do Senhor, que Ele possa mandar quantos Ele quiser. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu lembro desse grupo quando era ainda em outra sala. Eu ainda me sentia bastante jovem, agora eu acho que eu sou mais o tio do que o jovem, né? A idade chega para todo mundo, né? Glória a Deus. Não vim falar de mim. O tema proposto é um tema bem delicado, um tema bem complexo. Então eu peço que você preste bastante atenção, a começar fechando os seus olhos agora. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diga o seu nome, Anderson. Eu, Anderson. Neste momento, quero me colocar diante da vossa presença. Peço que teu Santo Espírito possa dominar a minha mente, os meus pensamentos, o meu consciente, o meu inconsciente, o meu subconsciente, o meu coração. Senhor Jesus, neste momento, dominai com o Santo Espírito todos os meus sentidos e sentimentos, todos os meus afetos, todo o meu corpo, todo o meu ser. Levanta sua mão direita agora e repita comigo: levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o tema que foi proposto hoje é sobre a noite escura da alma em São João da Cruz. É um tema muito delicado e para a gente adentrar sobre o tema, a noite escura, é necessário antes a gente entender alguns requisitos. Dizia um padre conhecido meu, muito sábio, ele falava que quem queima etapas nunca chega onde tem que chegar. Então, para a gente mergulhar nesse tema, a noite escura, para a gente começar a entender o que de fato é a noite escura, é necessário a gente entender algumas coisas antes, para poder mergulhar de fato nesse tema. E também é necessário a gente entender a diferença entre a noite escura da alma e a escuridão na alma. Porque tem muitas pessoas que estão passando pela escuridão da alma e não a noite escura, algo que é belíssimo e algo que é favorável para o nosso crescimento espiritual. Então existe a diferença entre a noite escura e a escuridão na alma. E a gente vai adentrar também nesse tema e depois, de fato, chegar na noite escura da alma em São João da Cruz, né? Quem trouxe a sua palavra, quero que você pegue em 1 Reis. Você só vai conseguir entender depois essa passagem. Mas a palavra de Deus, ela tem poder. E a gente vai esclarecendo ao longo desse nosso momento. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 12. 1 Reis fica lá no início da Bíblia. Não é depois do Novo Testamento, então é Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 19, versículos do 9 ao 12. Bem facinho de achar, todo mundo já achou aí? Amém ou misericórdia? Pegar o Antigo Testamento é pancada, né? É bom para ver quem é que está lendo a Bíblia e quem é que não está. Chega no Antigo Testamento é o caos, né, meu irmão? 19, do 9 ao 12, isso mesmo. 1 Reis, capítulo 19, versículo do 9 ao 12. E a palavra de Deus vai dizer assim: chegando lá, passou a noite numa caverna. Presta atenção em cada detalhe, por favor. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu:
estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa ligeira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pessoa pensa assim: nossa, o que tem a ver o profeta Elias com o tema de São João da Cruz, a noite escura? Primeira coisa que a gente tem que entender, para quem é vocacionado ao Carmelo, a espiritualidade do Carmelo surge aqui. Tem alguém aí vocacionado ao Carmelo? Alguma futura carmelita ou carmelito dos pés descalços? Enfim, vamos lá. O que acontece aqui? Aqui a gente tem o profeta Elias, certo? No Antigo Testamento, está passando por uma situação muito complicada, porque o profeta Elias, ele surge diante de um reinado de um rei chamado Acabe. Então, no reinado de Acabe surge um profeta chamado Elias, e ali o povo de Israel já tinha se perdido totalmente. Ali o povo de Israel já tinha abandonado o próprio Deus. Ali o povo de Israel já tinha erigido, através de Acabe, um templo para Baal. Ali os profetas já não eram mais os profetas de Deus, homens usados por Deus, homens que serviam a Deus, povo de Deus. Não, ali já era um povo corrompido, um povo que tinha se entregue aos deuses. E ali eles cultuavam Baal. E Baal significa aquele que faz chover. E é tão engraçado, um breve resumo aqui só para todo mundo entender. Lá naquela época, tinha vários profetas da parte de Baal, da parte de Acabe, que era o rei. E tinha o profeta Elias, porque Deus suscita no coração do profeta um homem que vem fazer a diferença, que vem acordar o povo, que vem alertar, que vem dizer, isso é a função do profeta. Ele vem edificar, ele vem destruir aquilo que é potência do inimigo e vem construir e vem edificar. Então o profeta, ele não vem só para destruir, só para exortar, mas ele também vem para construir. Ele tanto tem dado por Deus autoridade para profetizar, para destruir aquilo que não vem de Deus, quando para edificar aquilo que é vontade de Deus. Então ali surge Elias, não vamos deter aqui porque o assunto é longo, pode ser outra pregação e outro tema, porque o profeta Elias é incrível, depois vocês vão entender o porquê, mas eu tenho um apreço muito grande por Elias. Então pega ali o profeta Elias, o povo de Israel cultuando Baal. Baal é aquele que faz chover. E engraçado, porque o profeta Elias, seguindo aquilo que é vontade de Deus, disse que ia ficar um longo período sem chuva. E cadê os profetas de Baal? Baal, aquele que é o suposto Deus que faz chover. Ali passou uma recessão muito grande, porque o profeta Elias, aqui eu estou resumindo, depois se tiver interesse leia, é bem curto, não é tão longo. Então ali o profeta Elias, ele profetizou e falou que não ia chover durante um longo período de tempo, e esse tempo provavelmente por volta de 3 anos e 6 meses. E ali também o profeta Baal era tido como o da prosperidade em relação à colheita. E ali vai ter outras coisas, não vou me adentrar nesse tema. Mas a espiritualidade carmelita, ela surge ali, através de Elias. Elias estava no monte, ele foi ao monte, ele se colocou diante de uma caverna. A palavra de Deus fala que ele se colocou numa caverna, e ali ele começa a ter uma experiência com o Senhor fala, e é engraçado, porque a palavra de Deus fala que ele estava tomado por um zelo profundo. Ali já havia matado todos os profetas de Deus, faltava só ele. O homem estava com medo, mas ao mesmo tempo tomado por um zelo, tomado pelo Espírito Santo, movido a uma montanha, se entregou em uma caverna, esperando aquilo que é vontade
vontade de Deus. E aonde surge a espiritualidade do Carmelo? Ali vem o terremoto, ali vem a ventania, ali vem o furacão, mas Deus não está no terremoto, mas Deus não está no furacão, mas Deus não está na ventania. Aonde que está Deus? Na brisa suave. Então ali o profeta Elias, ele encontra o próprio Deus na brisa suave, e essa é a espiritualidade carmelita, surge aí na contemplação, na brisa suave. Ele passou da purificação do fogo, ele passou daquilo que abala as estruturas no furacão, no vento, na ventania, ele ultrapassou o terremoto que abala as estruturas e encontrou o Senhor na brisa suave. Essa é a espiritualidade do Carmelo. Para quem ainda não descobriu essa vocação e talvez descubra, vão lá, tire a dúvida. O celular não para de vibrar aqui, agora a gente atende aqui e vai ouvir também. Então, meus irmãos, ali começa com o profeta Elias, certo? Começa a espiritualidade das carmelitas. Agora já entrando um pouquinho em São João, para a gente poder chegar na noite escura, e aí sim a gente vai chegar onde a gente quer chegar. São João da Cruz, ele se tornou sacerdote, teve a possibilidade, só que antes de chegar ali tem a vida dele. A vida dele é muito delicada. Por quê? Porque ele tinha um pai e tinha uma mãe. O seu pai era nobre ele era espanhol, ele era um nobre naquele tempo, ali por volta de 1500 e pouco. Então o pai dele era um espanhol, era um nobre, e ele se apaixonou por uma mulher pobre. Então um nobre se apaixonou por uma mulher pobre. Todo mundo sabe, já viu o filme, já sabe o que acontece. Vai gerar um problema. A família não quer, aquela coisa toda. Então assim, o pai de São João, que é o Gonzalo, ele renunciou todas as posses e herança dele por conta desse amor, porque ele amava a mãe de São João. Então ali eles começaram a viver junto, tudo, casaram, bonito. Só que ele teve que se abdicar da herança dele, da nobreza dele, porque ele se apaixonou por uma mulher pobre. O porquê que a gente tem que entender isso daí? Porque lá na frente a gente vai entender algumas questões em São João por conta da vivência, por conta do testemunho do pai e da mãe dele. Então ali o pai e a mãe começaram a enfrentar uma pobreza muito grande, uma dificuldade extrema. Tiveram 3 filhos, um deles era São João era o caçula, e eles passavam e padeciam por uma necessidade tamanha que o filho do meio, um dos irmãos de São João, morreu, porque ele morreu de fome. Para você ver a necessidade. É porque é engraçado quando a gente vê a história de um santo, e aqui a gente está falando de um doutor da igreja, de um místico, uma mística profunda em São João. Aí a gente pensa que ele já nasceu santo. Não, ele passou por dificuldade, a família passou por dificuldade, assim como eu, assim como você sentado aí na sua cadeira, assim como você, na idade que você tem, você também passa dificuldade, talvez na sua casa, talvez os boletos lá na sua casa estão atrasados, talvez você está vendo a sua mãe, o seu pai, suando, passando dificuldade para poder colocar o alimento dentro de casa, talvez aquilo que você está almoçando não é aquilo que você gostaria, mas é aquilo que por graça de Deus e a providência alcançou, você tem acesso. Então ali São João não é diferente. Mesmo sendo doutor e místico da igreja, ali no início da sua vida padecia por dificuldade, a sua mãe padecia por dificuldade, o seu pai padecia por dificuldade, o seu irmão morreu de fome. É dificuldade, morrer de fome é dificuldade. Eu não sei, é porque às vezes a gente escuta um negócio e parece que não entra na nossa cabeça, mas morrer de fome é porque eles passavam necessidade. Olha, um homem que era nobre, abdicou de tudo para viver com uma mulher que era pobre, passavam dificuldade e necessidade ao ponto de perder um filho. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Já pensou perder o seu filho para fome? Enfim, São João nasceu em 24/6/1542 e morreu no dia 14/12/1591 com 49 anos. E aqui é interessante, porque um pouco antes da morte de São João, um homem era tão místico, um homem era tão entregue, ele era tido como o místico do nada e do tudo. Por que o do nada e do tudo a gente vai entender.
São João ele já estava doente, e quando ele ficou doente, ele pediu para ir para o mosteiro, aonde o superior era uma das pessoas que mais perseguiu a vida dele, que mais fez ele sofrer, uma das pessoas que mais fez ele sofrer, e ele quis falecer lá, ele quis ainda mortificar um pouco lá. Místico é místico, um homem vivia uma ascese violenta, o cara era perseguido, e para morrer ele quis ir ali onde seria o pior lugar. Esse é São João. E ele muito doente, ele ficava perguntando que dia é hoje, perguntando às pessoas qual é o dia, qual é a data, qual é o dia, qual é a data. E quando chegou no dia 13, ele falou: quantas horas, quantas horas, quantas horas, quantas horas. Ele sabia a hora que o Senhor ia levar ele, porque era um homem que tinha intimidade com Deus. Aí quando chegou o badalá da meia-noite ali, São João já próximo à oração das matinas, que é uma oração que a igreja faz, quem é consagrado e religioso faz, beirando os primeiros minutos do dia 14 do 12 de 1591, São João vai viver eternamente com o Senhor na glória. Aqui é a vida de São João, místico, doutor da igreja. Só para entender, São João, ele estava ali na ordem dos carmelitas, só que na ordem dos carmelitas existem os carmelitas calçados e os carmelitas descalços. Ah, o que significa isso antes? É porque tem uns que não usam calçado nenhum. É mais ou menos isso. Mas só para vocês entenderem o que acontece. Que os carmelitas naquela época, 1500 e pouco que a gente está falando aqui, eles tinham uma mundanidade muito presente na ordem deles. E aquilo estava incomodando outra santa e doutora da igreja chamada Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. E ali ela já começou a traçar uma reforma dentro do Carmelo em relação aos carmelitas calçados. Gente, eu só estou falando isso aqui, não é aula de história, é só para vocês poderem entender a noite escura. Porque se a gente chegar diante da noite escura e a gente começar a falar da mística de São João da Cruz, vocês não vão entender, vai ficar perdido todo mundo. E esse não é o intuito. Então o que acontece? Começa uma reforma com Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, ele estava meio desgostoso porque ele queria viver a violência do Evangelho, queria se entregar mais. E ele estava aquela mundanidade dentro da ordem religiosa e ele queria ir além. Pensou até em sair da ordem e ir para os cartuchos. E os cartuchos são uma ordem religiosa conhecido como um dos mais violentos ali na questão da ascese. Tinha um conhecido meu que queria entrar nos cartuchos, ficou lá uma semana, voltou. Graças a Deus, não aguentou não o rojão. Mas foi uma experiência fantástica na vida dele. Os homens são místicos, os cartuchos ali enfim, não vou adentrar nesse tema. Então o que acontece? Começou Santa Teresa d'Ávila a uma reforma dentro do Carmelo, dos carmelitas calçados, e ela fundou uma nova ordem dos carmelitas descalços, onde favoreciam uma vida de ascese maior, de renúncia maior, de entrega maior. E assim ela chamou São João para poder ajudá-la. Ela já tinha idade para ser mãe de São João, ela era mais velha que ele. Por mais que ela também, santa, doutora da igreja, já estava na 7ª morada. Aí é um livro para vocês poderem ler também aprofundado. Aqui a gente está entrando num tema místico, entendeu? A gente vai tentar trazer para um ponto querigmático para ficar mais fácil para todo mundo. Mas aqui é mística. Dentro da mística a gente tem que aprofundar, não adianta. A gente tem que ir além. A gente não pode ficar aqui, só na superfície. Eu começava a relembrar algumas coisas, me preparar, pedir para o Senhor me preparar para vir aqui, e você olha para a vida do santo e você fala assim: meu Deus do céu, eu não estou fazendo nada pela igreja. A vontade de dizer ali como o profeta Elias, tomado por um zelo, o cara foi para uma caverna, imagine você, irmão, você ser tomado por um zelo, você subir numa montanha e se entregar numa caverna. Ali tem um novo Elias também, João Batista, é tido como o novo Elias na igreja, também era desse jeito. Vestido de pele de animal, se alimentava de gafanhoto e mel. Já pensou? O Espírito Santo te tomar por um zelo, e mesmo você jovem desse jeito, te levar. É difícil até de pensar, né? Mas é aí os místicos da igreja, o povo da ascese, ali a violência no espírito. Enfim,
Santa Teresa e São João iniciaram a reforma, fundaram os carmelitas descalços, onde tinha essa vivência maior. E o que acontece? Começou uma perseguição muito grande em cima de São João da Cruz. Uma perseguição muito grande, por quê? Porque se está tendo uma reforma, então tem uma parte que quer a reforma e tem uma parte que não. Ixi, Maria. Vamos lá. Tem uma parte que quer e tem uma parte que não quer. É para acordar. Tem uma parte que quer e uma parte que não quer. Enfim, então tinha uma parte que não quer. E quem não quer começa a fazer resistência. Aí começa a criar picuinha. Aí começa a criar um monte de coisa. Então o povo ali tinha uma certa autoridade e começou a perseguir São João da Cruz e perseguia ele, ao ponto de colocar ele dentro de um cárcere. Prenderam o homem. Botaram ele dentro de uma prisão, e não era um cárcere qualquer, era uma pequena sala muito apertada, e a única coisa que ele tinha era uma frecha. O único contato que ele tinha com o mundo era uma pequena frecha, onde ali entrava uma luz. Ficou 9 meses preso em um cubículo, sendo açoitado e flagelado 3 vezes por semana, só porque ele queria viver uma ascese maior. Quem estava perseguindo ele não eram pessoas fora da igreja, não, eram pessoas dentro da igreja. Talvez isso aconteça com você. Mas aí é aprender com os místicos, é aprender com os santos. O que devemos fazer? E aquele homem 9 meses, apanhando 3 vezes por semana, sendo humilhado, vivendo num cubículo onde só tinha uma frecha para entrar a luz. Imagine você. Uma frecha que entrava a luz. E ali só alimentava ele com pão e água. 9 meses. Aí eu estou dizendo isso para a gente começar a entender o que é noite escura em São João da Cruz. Porque senão como que a gente vai entender? E é ali, justamente nesse cubículo, justamente nesses 9 meses, justamente onde ele tinha apenas uma frecha de luz dentro de um cubículo, sendo açoitado 3 vezes por semana, é que São João escreve os pilares da sua obra. Ele escreve 4 poemas, e depois esses poemas vão ser comentados, e aí vai surgir a grande obra mística de São João da Cruz. Mas ali ele escreve 4 poemas. Desses 4 poemas, o primeiro deles é o... Como é o nome do... Deixa eu ver se eu anotei aqui, menino. Eu tenho anotado aqui, eu sei que eu anotei. Os 4 poemas que ele escreve é a subida do Monte Carmelo. Ele escreveu 4 poemas e dali vai destrinchar, ele vai comentar e vai virar suas grandes obras. A subida do Monte Carmelo, a noite escura, a chama viva de amor e um cântico espiritual. Foram os 4 poemas que São João da Cruz escreveu dentro desse cárcere. E dentro da noite escura, agora sim, antes da gente mergulhar profundamente na noite escura em São João, a gente vai entender o que não é a noite escura. Aí a gente adentra na noite escura. O que não é a noite escura? Aqui é interessante porque fala a noite escura da alma e não a escuridão na alma. A noite escura da alma é quando São João, ali preso naquela sala, com uma pequena frecha, sendo açoitado 3 vezes por semana, produziu na mística ali um poema profundíssimo da noite escura. A noite escura nada mais é do que a segunda conversão e a terceira conversão, porque existe a noite escura 1 e 2. Esse poema ele se destrincha em 1 e 2. Quer dizer, a segunda conversão já não é a primeira, é a segunda e a terceira. Olha porque o tema é difícil de ser trabalhado. Porque muitas pessoas ainda estão na primeira conversão, no primeiro amor, no primeiro contato com Deus. Aqui a gente está falando do místico da igreja que está indo para a segunda conversão, e a gente vai entender o que é essa segunda conversão e depois a terceira conversão. A segunda conversão, na noite escura em São João, é a purificação dos sentidos. E a terceira conversão é a purificação da alma. Mas ali já é outro grau. Para você chegar na terceira conversão, antes tem a segunda e antes tem a primeira.
Agora vamos entender o que não é a noite escura. E aqui é muito interessante, porque eu passei por um momento difícil na minha vida, e aí já é um testemunho, porque eu não estava vivendo a noite escura em São João, mas estava vivendo a escuridão na alma. E aí é muito delicado, porque a palavra que o Senhor inspirava no meu coração está lá em João, no capítulo 11, e começa no versículo 1 e por aí vai. E essa passagem vai falar nada menos e nada mais do que a morte de Lázaro. E Lázaro era tido como aquele que era irmão de Jesus, de tanta intimidade e proximidade. Então eu, Anderson, ali, vivi um momento na minha vida muito profundo sobre a escuridão na alma. A palavra de Deus já em João capítulo 11, no versículo 1, já começa dizendo que Lázaro caiu enfermo. E é sobre essa palavra que eu já começo a entrar aqui para entender o que não é a noite escura em São João, mas a escuridão na alma. Ele caiu enfermo. Então eu, durante alguns momentos da minha vida, caí enfermo, mas uma enfermidade espiritual. Passava por um momento muito complicado, muito turbulento na minha vida, na minha história. E ali depois eu mesmo me coloquei, assim como Lázaro, ele foi colocado dentro de uma caverna, ele morreu, o salário do pecado é a morte, vai dizer a palavra de Deus. Então ele foi colocado dentro de uma caverna, Lázaro. Ele ali estava morto, ele foi atado com faixas. E colocaram uma pedra na frente dessa caverna. E ali, antes mesmo da morte de Lázaro, comunicaram a ele, falaram: Senhor, Lázaro está ruim, está enfermo. E ali, para honra e para a glória de Deus, ainda aguarda mais um instante, 4 dias até Jesus chegar lá. Lázaro já estava morto. E é interessante aqui alguns quesitos para a gente poder adentrar de fato na noite escura. Ali a gente tem Marta e ali a gente tem Maria, que eram irmãs de Lázaro. Lázaro estava morto dentro de uma caverna, colocaram uma pedra e dentro ele estava atado em faixas. Primeiramente caiu enfermo e depois morreu. E o Senhor vai ao encontro de Lázaro, e quando ele vai ao encontro de Lázaro, a primeira coisa que acontece, é interessante se atentar a esse detalhe. Jesus vai em direção àquela caverna e ele pede para retirar a pedra. Não é Jesus que retira a pedra, ele pede para retirarem a pedra. Se ele pede para retirarem a pedra, alguém colocou. Primeiro porque Lázaro estava morto, não foi ele que colocou, então foi alguém que colocou. Colocaram a pedra lá. Então o Senhor pede para retirar. Chega Marta, não só Marta, mas Maria também. Fala: não, Senhor, deve estar cheirando mal, deve estar podre, está morto há 4 dias. E assim era a minha vida, assim era a minha história. Eu estava passando por um momento difícil, mas não tinha uma alma para chegar assim e falar não. Tinha medo de tocar porque estava podre, porque cheirava mal, porque é isso que o pecado faz. O salário do pecado é a morte, e a morte eu estava vivendo não a noite escura da alma, mas estava vivendo uma escuridão na minha alma, escuridão na minha vida. Eu que andava próximo, um amigo de Jesus ali, estava passando por esse momento, e as pessoas tinham medo de tocar, tinham medo de ir ao encontro, tinham medo de retirar aquela pedra, preferiam deixar a pedra na frente, tinha medo de tocar naquilo que estava podre, naquilo que estava fedendo, cheirava mal, naquilo que era morte. Mas o Senhor veio ao encontro, manda retirar a pedra, chama Lázaro para fora, pede para desatar todas as faixas que ele estava envolto. Assim como eu outrora estava envolto em faixas, estava não vivendo, mas morrendo, podre, detonado, acabado, destruído. Mas o Senhor foi e falou: vem para fora. O que eu quero dizer para vocês é que existe a noite escura na alma, existe a escuridão na alma. Então não confunda isso, meus irmãos. Se você está vivendo uma escuridão na sua alma, é momento de renunciar. Se você está enfermo, pede ao Senhor para tocar na enfermidade da sua alma. Não espera você morrer com essa enfermidade, mas grite,
peça socorro, peça para que o Senhor toque naquela ferida que tem te afundado, como ser humano, como jovem, como pai de família, como mãe de família, como adolescente. E existe sim, agora a gente vai entrar na escuridão de São João. Aquilo que ele diz como a noite escura. E muitos santos falam que é necessário fazer escuridão. A noite escura. Fazer a noite escura na alma. Porque é necessário. Ora, a gente tem uma primeira experiência com Deus. Aí começa a nossa primeira conversão, a nossa mudança de vida. E depois ali já em São João, mergulhando na mística, a gente começa a entender o porquê que ele vem falar sobre a necessidade de fazer a noite escura. A noite escura em São João nada mais é do que você apagar todas as luzes, tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que te afasta de Deus. E aí sim a gente vai chegar lá e tocar nos sentidos, porque os nossos sentidos podem ser uma porta para ter uma experiência com Deus ou para nos afastar dele totalmente. E a noite escura da alma em São João nada mais é do que apagar todas essas luzes. E assim como São João fechado num cubículo escuro, sendo açoitado pela vida, sendo açoitado pelas pessoas, vai ter a frecha. E a única luz que vai ter não é a luz dos sentidos, dos sentimentos, dos afetos, mas a luz que vai ter ali é a luz do Senhor. A noite escura em São João é apagar todas as luzes e deixar a única que é verdadeira. Isso acontece muito na nossa vida. Ora, hoje em dia o ser humano ele tem sido atacado de forma pesada. Sabe aonde? Na mente. A nossa mente tem sido atacada constantemente. Ora, a palavra pecado significa errar o alvo. Pecado significa uma definição básica que errar o alvo. Eu peco quando eu erro o alvo. Opa, é interessante a gente entender isso daqui, porque pecado não é só eu fazer a coisa errada. Não, se eu errar o alvo, eu já estou pecando. Então tem muitas pessoas que pensam, eu não matei, eu não roubei, eu não uso droga, então eu não faço nada errado. Calma aí, você está fazendo a coisa certa? Porque pecar não é só você não fazer a coisa errada, mas se você deixar de fazer a coisa certa, você já está pecando. Porque se pecar é errar o alvo, se eu nem estou tentando acertar o alvo, também estou pecando. Então aqui, o ser humano, o jovem de hoje em dia, ele tem sido atacado na mente. São muitas as luzes que acendem, são muitos sentidos que estão sendo atacados constantemente. O celular ataca muito a nossa mente, toma muito o nosso tempo. É necessário fazer noite escura. Por quê? Porque muitas vezes, até na hora de dormir, a última luz que se apaga é a luz do quê? São muitas luzes que têm distraído, que têm atacado as mentes, que têm derrubado o ser humano. Então não basta só ter um primeiro amor, um primeiro contato com o Senhor, uma primeira conversão. Mas aqui com São João ele já está mostrando a segunda e a terceira. Alguns santos vão mostrar só a segunda. São João é místico, doutor da igreja, já está mostrando até a terceira conversão. E aqui eu vou dar um outro exemplo. O outro exemplo é São Pedro. São Pedro ele passa pela experiência da segunda conversão. São Pedro, um dos apóstolos, aquele que diz: tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que era pescador de peixes, se tornou pescador de homens. Aquele que foi o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, um homem bruto. Pedrão era bruto, o bicho era... Pedrão era um homem muito engraçado, gosta de contemplar ele, porque, veja bem, você pega ali, não só Judas traiu Jesus, mas Pedro também. A gente tenta amenizar as coisas, mas não é assim não. Judas traiu, entregou Jesus. Pedro também, porque negou Cristo 3 vezes, não foi nem só uma, foi 3. Foi quantas vezes? 3. Pedrão negou Cristo 3 vezes. E ali ele cai numa profunda depressão, em uma escuridão, mas não a escuridão em São João, mas uma escuridão profunda. A palavra de Deus fala que ele abandonou tudo e voltou a ser pescador. O que aconteceu? Ele voltou à vida velha. Pedrão.
Voltou à vida velha, ele voltou a pescar. E a palavra de Deus fala que quando avistaram Pedro, ele estava na barca e ele estava nu. E nu na palavra de Deus quer dizer que ele estava em pecado. Então Pedro, ali diante da paixão do Senhor, negou Cristo 3 vezes e caiu na escuridão da alma. Judas também caiu na escuridão da alma. E não numa noite escura, mas na escuridão da alma. Só que Judas se rendeu na depressão e caiu no suicídio. E Pedro voltou à vida velha. Voltou a pescar peixe. Foi para o mar. Abandonou todo mundo. Largou tudo. Aquele mesmo Pedro sem discernimento. Chegou ali todo mundo para prender Jesus. O que Pedro fez? Puxou a espada. Sem discernimento nenhum. Tu acha que o pescador sabe usar a espada? Sabe não. Porque como que Pedro sabe usar a espada? Se ele soubesse, ele tinha cortado a cabeça e não a orelha. Tenta cortar a cabeça de uma pessoa com espada. Mas tinha que ser um negócio bem... Ia ser difícil, não ia? Então Pedro ele não sabia nem manusear a espada, mas era impetuoso, agia de qualquer jeito, ia ali, ó, pra cima deles, né? Como diz o padre Ricardo. Diz que Pedro falou, vamos pra cima deles, sem saber nem usar a espada, e foi pra cima. E ali ele também tem uma segunda conversão. E ali, abandonando toda aquela realidade, abandonando tudo aquilo que ele já havia experimentado no Senhor, ele que voltou a viver a vida velha, que estava nu, e nu significa pecado na palavra de Deus, ele que voltou a ser pescador de peixe mesmo, e o Senhor veio ao encontro dele e ele tem uma segunda conversão. São Pedro, não vai longe, está aqui na palavra de Deus, meu. E aqui a noite escura em São João está mostrando a segunda conversão e a terceira. E eu quero te perguntar, onde é que você está, meu? Será que você já teve, de fato, um encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado? Será que você está na primeira, na segunda ou na terceira? Será que você já chegou a uma noite escura? Ou você está na escuridão da alma? E não tenta amenizar, isso aí é com você. Eu peço até para você fechar o olho agora, para você poder olhar para dentro de si e não olhar para mim. Porque a experiência é você e Deus, não é você e o Anderson que está aqui na frente falando. Onde que você está? Onde que você está agora, nesse momento? Você está vivendo uma noite escura ou a escuridão da alma? Você tem disfarçado que essa escuridão é providência divina para você aprofundar e ser uma pessoa melhor? Ou isso é simplesmente você voltando a viver uma vida velha? Meus irmãos, pode abrir o olho agora. A gente está numa fase, e até exemplo de São João, que já não basta mais os sentidos. A gente tem que dar um passo, de fato, uma conversão concreta e profunda. A gente tem que mergulhar, a exemplo dos místicos, a exemplo dos doutores da igreja, a exemplo dos santos, sobre aquilo que devemos fazer para alcançar também a santidade. E aqui São João está ensinando o caminho. É necessário a gente purificar os nossos sentidos, é necessário a gente purificar a nossa alma, mas a gente ainda tem que chegar lá. Então que você, meu irmão, mais do que sentir, querer experimentar. Peça para o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vir de fato como essa ventania ali do profeta Elias, aquela passagem que foi proclamada no início. Que essa ventania venha abalar suas estruturas, que esse terremoto venha desestabilizar aquilo que é vontade própria, aquilo que é vontade humana, aquilo que é a sua própria vontade. Que o fogo venha purificar aquilo na sua vida que ainda não foi purificado, talvez a sua forma de pensar, de falar, de agir, talvez tem coisas na sua vida que ainda precisam ser purificadas. Aprenda com São João a não depender inteiramente e unicamente dos sentidos. Tem pessoas que vêm para um grupo de oração, vêm para um retiro e só quer ter experiência sensível. A pessoa quer arrepiar, a pessoa quer sorrir, a pessoa quer chorar, a pessoa quer repousar, a pessoa está ali só nos sentidos. Mas a pessoa sai daqui, ela pode ser curada de enfermidades, seja elas mentais ou espirituais ou até físicas. Ela pode sentir o Senhor através de um arrepio, através de uma alegria profunda brotando no coração
através de uma libertação, através do choro. Mas se ela não mudar de vida, não adianta. Aqui São João, na noite escura, quer ensinar a mim e a cada um de vocês a purificar os sentidos, a não viver só do sentimento, do sentimentalismo, mas a ter uma experiência profunda, a sair daqui decidido, querendo mudança de vida, querendo mudar de vida verdadeiramente, aqui querendo mergulhar e ter o Senhor como a única luz na sua vida, e não como tantas outras luzes que têm se acendido por aí, que você tem até seguido, talvez. A palavra de hoje, meus irmãos, é conversão. Noite escura em São João. Segunda e terceira conversão. A segunda é a purificação dos sentidos e a terceira a purificação da alma. Que não sejamos aqueles a viver só de experiências, de sentimentos, sem tomar nenhuma decisão. A gente está falando aqui de São João. Ele era jovem quando foi ordenado, um homem decidido, passou por dificuldade, viu seu irmão morrer de fome, viu seu pai morrer, viu sua mãe passar necessidade, penúria, dificuldade, ele mesmo. Mas mesmo assim ele se entregou com zelo, se entregou de verdade a Deus. E não adianta, você pode vir em vários encontros, em vários grupos de orações, em vários retiros. Se você não levantar da sua cadeira e não tomar uma decisão por Deus, você vai voltar a viver a vida velha. Você vai voltar a ter uma escuridão na alma. E talvez você que ainda nunca teve nenhuma experiência pessoal com o Senhor, está no momento. Está na hora. Não quero me alongar, eu vim aqui foi para rezar. É grupo de oração e não de pregação. Eu vim foi para rezar. Só que para a gente rezar, é necessário você tomar a decisão. Um dia, eu estava num retiro chamado Primeiro Abraço de Pai. E eu cheguei naquele retiro e eu vi várias pessoas que talvez vocês conheçam, algumas talvez não. A Dani estava lá. Eu lembro da Dani lá. E eu estava sentado lá atrás, 2 brincão na orelha. Tinha levado minha carteira de cigarro, estava escondida no bolso esquerdo da minha bolsa. Estava vivendo uma vida terrível. Estava numa depressão profunda. Já havia tentado me matar, já tinha saído de casa. Cheguei naquele retiro destroçado. Fui só para tentar voltar a falar com a minha mãe, porque eu nem ia para esse retiro, porque eu tinha outro compromisso marcado por debaixo dos panos. Só que chegou no momento da oração, e quem está na frente pede para fechar os olhos, pede para ficar de pé, pede para colocar a mão no coração. E eu fazia tudo isso porque as pessoas estavam pedindo. A pessoa falava, fica de pé, e eu ficava. Só que no início eu teimava, porque eu era do contra. A pessoa falava, fica de pé, eu ficava sentado. A pessoa falava, fique sentado, e eu ficava em pé, porque eu queria aparecer, porque eu queria ser melhor que todo mundo, ali naquele encontro, naquele retiro. A pessoa falava, fecha o olho, e eu ficava com as biloconas abertas, olhando quem ia cair, quem não ia cair. Então, meu irmão, se você quer ter uma experiência com Deus, não faça porque eu vou pedir, não. Faça porque você quer. Porque naquele retiro, naquele dia, eu tive a minha primeira experiência pessoal com Jesus Cristo ressuscitado. Naquele retiro eu fiz uma oração muito simples. Não pensa você que tem que ser um doutor ou um místico da igreja, não. Eu fiz uma oração muito simples naquele retiro. Eu fechei o meu olho porque eu quis. Eu levantei porque eu quis. Porque se você não abrir seu coração, Deus não vai entrar. Então eu fechei meu olho e falei assim, Senhor, eu sei rezar um Pai Nosso, eu sei rezar uma Ave Maria, mas eu quero experimentar isso que esse povo está falando. Essa foi a minha oração. Foi assim que eu abri meu coração. Foi assim que eu tive a minha primeira experiência pessoal com o Senhor. Claro, depois vinha a segunda conversão. Claro, estou dentro da segunda conversão. Claro, estou vivendo sim, de fato, uma noite escura em São João. Mas por graça de Deus, já não a escuridão na alma, mas a noite escura, tentando deixar o Senhor purificar tudo. Para não ser movido mais pelo sentido, já ali numa maturidade espiritual. E isso vai acontecer, porque aqui eu não estou falando só para pessoas que teve a primeira experiência com o Senhor, mas para pessoa que está talvez na segunda, ou talvez até na terceira. E para você que está na segunda ou na terceira, é necessário também que a palavra do Senhor caia no seu coração.
E ali é interessante em relação a quem é músico também, porque você entra no lugar e você que já participou de vários retiros, hoje talvez já seja servo. Aí, para você ter experiência com o Senhor, se o violão estiver desafinado, a pessoa já sai da graça. Se a pessoa não cantar no tom, já sai da graça. Se o pregador não falar aquilo que eu quero ouvir, já sai da graça. Talvez se ele errar um versículozinho ou falar alguma coisa que ele vacilou ali, a pessoa já sai da graça, já começa a julgar, já começa a condenar. O servo de Deus passa por isso. Depois que ele tem várias e várias experiências, passa por vários encontros, ele quer criar todo um negócio, toda uma cúpula para que Deus possa agir. Tem que ser daquele jeito, porque daquele retiro quando eu fiz era assim, e assim é bom, e assim eu tive experiência com Deus, e se não for assim ele não quer ter mais. É uma pessoa que quer viver só do sentimento, é uma pessoa que quer sentir. Músico passa muito por isso, é batalha, meu irmão. Músico chega ali e o cara errou a nota, acabou o encontro dele. Se ele se deixar levar por isso, eu estou mentindo, não é assim? É difícil. Se o cara não está cantando no tom, se o pregador não está... Mas a gente não pode viver dessa forma. Não pode se deixar levar e querer ter experiências sensíveis. A gente tem que amar a Deus porque Ele é Deus. E não porque eu estou experimentando, e não porque eu estou sorrindo, e não porque eu estou arrepiando, e não porque eu estou chorando, e não porque eu repousei ou não repousei. Mas eu me decido por Deus porque eu tive uma experiência pessoal com Ele, e já não pelos sentidos, já não pelo furacão, já não pelo tremor da terra, já não pelo fogo do Espírito, mas na brisa suave eu já consegui encontrar o Senhor. Sabe o que é isso daí? Vida interior. E que muita gente não tem dentro da igreja. A pessoa já não consegue se colocar em oração, ela só vive no barulho, ela não consegue ouvir a voz de Deus, porque ela não para dar um momento de qualidade para o Senhor. E aqui eu já não estou mais de brincadeira, é para você criar vergonha na sua cara mesmo. Eu estava conversando com uma serva da igreja católica, e eu dizia para ela que tinha que surgir um novo ministério na igreja, o ministério da bateção, e não da intercessão. Porque tem gente que está precisando tomar porrada, não está precisando de oração, porque a pessoa já passou por vários encontros e não muda de vida, e não se converte, e a pessoa não tem coragem de se lançar, ela não faz uma escolha, não toma uma decisão, ela só fica em cima do muro, ela chega no grupo e só chega depois, já não quer pegar o texto. Ah, não vou rezar o texto de novo, já rezei em casa, ou não quero nem rezar, eu quero ir lá só para isso, ou só para ver o fulano. É uma pessoa que não toma decisão, uma pessoa que não tem mudança de vida. Você quer reconhecer um batizado no Espírito Santo, uma pessoa cheia de Deus? É uma pessoa que tem mudança de vida, que tem conversão, e não uma pessoa que repousou 15 vezes. É uma pessoa que levantou daqui e tomou uma decisão, chegou lá na casa dela e cortou o pecado pela raiz, falou aqui mais não. É uma pessoa que já não fica mais ali, gasta mais tempo no celular do que com o Senhor, coloca um tempo de qualidade para Jesus. Primeiro mandamento qual é? Será que você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Gente, aqui eu estou falando de pecado mortal que as pessoas estão caindo nele e nem confessa, porque ela nem sabe que ela está fazendo isso. A pessoa dá mais tempo no celular do que um tempo de qualidade para o Senhor. A pessoa consegue ficar vendo stories durante um longo período, mas não consegue colocar o joelho no chão e ficar 30 minutos para rezar um texto. Em 40 eu rezo o rosário. Mas por quê? Porque é progresso, é renúncia. Aqui eu não estou para pregar flores, irmão. É o Cristo que disse: se alguém quiser vir após a mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ele não falou tome o seu celular a cada dia e siga. Ele não falou deita na sua cama, põe uma rodinha e desce a ladeira. Ele não falou tenha vida mansa e vida fácil e siga-me. Não, ele falou tome a sua cruz. Aqui, a cruz é isso aqui, meu irmão. É difícil fazer renúncia, é difícil acordar mais cedo para colocar e dar um momento de qualidade para o Senhor. É difícil, não é fácil, mas se você não fizer, como que você vai aprofundar? Como que você vai ter uma experiência profunda? Como que vai ser gerado uma vida interior no seu coração, na sua vida, na sua alma, meu? Se você não der passos, se você não fizer renúncia, a gente está no momento propício da quaresma. É o momento de fazer noite escura em São João, de apagar todas as luzes e deixar só a luz do Senhor brilhar na sua vida. Então saia daqui e tenha coragem. E tenha coragem de renunciar o que você ainda não começou a renunciar quando começou a quaresma. Faça desse ano um ano diferente. Faça da sua vida uma vida diferente. Chega
Chega de ficar vivendo a mesma vidinha morna a vida toda. Ou é quente ou é frio, o morno é vomitado. Até quando você vai pensar que é só o outro que tem experiência com Deus? Ah não, é só a Dani que vai lá na frente e prega. Ah não, é só o João que vem e fala bonito de Deus. É você também. Sabe por que você não está aqui na frente ainda falando? Sabe por que você não está pregando com a sua vida? Sabe por que você ainda não mudou de vida? Porque você não dá um passo. Porque você não tem coragem de assumir o seu posto, de ser o que Deus te fez para ser. Aí você só fica contemplando o outro, a vida do outro. O outro consegue, o outro pode, o outro é místico, o outro é santo. E você, meu irmão? Seja você um doutor da igreja, um místico da igreja, uma doutora da igreja, uma mística da igreja, por que não? São João era pobre, passou fome, perdeu o irmão na penúria. Não era que ele, ele era rico, teve a melhor educação do planeta. Não, o homem passou dificuldade, assim como eu e você está passando dificuldade. Lá em casa tem boleto atrasado, talvez na sua tem também. É dificuldade para colocar o alimento. Você vai no mercado, compra 4 besteiras, deu R$100. É difícil ter R$100, não cai do céu não. E você que é jovem, acha que é fácil renunciar à rede social, tá o mundo falando que é só isso daqui. Aí a pessoa vive só de história, ela acorda, tira uma foto, bom dia. Aí ela dá um passo, bom dia. Sair do banheiro, bom dia. Almoçou, boa tarde. E tudo, mas não coloca o joelho no chão, não vai travar o joelho lá no chão e falar assim, eu preciso de mudança de vida, porque se o Senhor não agir na minha vida, eu só vou fazer isso aqui. Eu vou abandonar tudo e vou viver a vida velha. Eu vou pegar as redes, vou pescar e peixe, como o Pedro fez. Não quero saber de pescar, não, eu vou pescar e peixe. Mudança de vida, conversão, vida interior. Gente, isso é tão difícil. E a gente já vai começar a rezar agora, mano. Então que você queira ter uma experiência com Deus. Faça de hoje um dia diferente. Se lance, se renda. Eu gosto de fazer uma oração diante de Jesus e eu falo para ele, Senhor, eu quero estar vulnerável diante da tua presença. Sabe por quê? Porque a gente cria uma estrutura em volta da gente. A gente só quer se doar uma parte. A gente não quer se doar por completo. A gente quer que só vai até ali. Aí a pessoa fala para ajoelhar, na hora que começou a tremer, ela já se rende. Meu irmão, queira dar um pouco mais. Queira deixar o Senhor tomar a sua vida de verdade. Os servos maus, tenho dito isso. Os servos maus, ele tem servido bem melhor do que o servo bom. Isso é bíblico. Você pega uma pessoa que vai fazer uma coisa errada, ela se consagra a uma entidade. Eu estava descendo a escada do meu apartamento essa semana e eu vi a mulher falando, não, porque quando tem uma pendência com Oxum, com não sei o que, eu gosto de resolver logo a pendência e tudo. Servo mal, está se consagrando a uma entidade, não sabe nem onde está pisando, na escada do meu prédio, irmão. Estava vendo isso essa semana, desde ontem. Era por volta de 11 e pouco da manhã, a pessoa já estava lá com um negócio lá para... Deus me livre, misericórdia, irmão. Então o servo mal vai ali, se consagra, ele se entrega totalmente àquilo ali. E a gente que tem o Espírito Santo, que tem Deus batendo na porta, querendo entrar, e a pessoa só quer até ali. Não, eu só quero ser de Deus até aqui. Se eu tiver que sair do texto pro rosário, eu não quero mais. Se eu tiver que acordar meia hora, 1 hora mais cedo para rezar, eu não quero mais. A pessoa só quer ali, ela vai limitando, e ela cria toda uma estrutura e Deus não consegue entrar. E a pessoa não tem mudança de vida, ela não se converte. E a pessoa ali coloca a regra para tudo, até para Deus. Ah não, para rezar, para ler a Bíblia é só 5 minutinhos, não pode passar disso. Mas lá no Free Fire é 2, 3 horas, vira a noite, nem dorme o olho igual uma piloca vermelha, é ou não é? É, a pessoa deixa de ir para a escola. Fala que está cansado, fala que está com dor de cabeça, dor disso, dor de aquilo para ficar no jogo. Eu estou falando de coisa que distrai. E a distração é que faz a gente errar o alvo. Por isso que nossa mente tem sido atacada, meus irmãos. E agora a gente vai rezar. Fica de pé, fecha o seu olho agora. Não só que se você não quiser, irmão, fica sentado, faz o que você quiser. Agora, se você quiser ter uma experiência com Deus, se decida por Deus, se lance. Não seja você ir até o meio do caminho, não seja você não, só vou até aqui, mas tenha coragem de se lançar, tenha coragem de se decidir por Deus. Meu irmão, quando eu tive uma experiência pessoal com Deus, e eu acredito que você já teve, se não teve, vai ter.
Eu fiquei doido, eu falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu quero entregar minha vida. Dali eu saí doido, eu queria falar de Deus pro poste, pro cachorro, quem passasse na minha frente, eu ia meter Deus dentro. Porque Deus existe. Então se você quer ter uma experiência pessoal com Jesus, ou se você já teve e quer retomar essa experiência, voltar ao primeiro amor, é necessário você se decidir. Se sua cabeça é um turbilhão, é uma confusão profunda, se você anda uma pessoa distraída, já não consegue rezar, se você já abandonou as práticas do bem, a prática do amor, a prática daquilo que te leva a uma intimidade com o Senhor, está na hora de retomar. Então peça para o Senhor. Eu peço agora em nome de Jesus, com a música, aquela da brisa suave. Coloca a mão na sua cabeça agora, nesse momento. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Com coragem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Neste momento, eu peço o teu Espírito. Sobre a minha cabeça. Dominai, Senhor. Dominai, teu Santo Espírito. Todos os meus pensamentos. Todos os meus sonhos. Toda a minha memória. Todo o meu intelecto. Todo o meu consciente, inconsciente e subconsciente. Senhor Jesus, eu clamo teu sangue nesse momento. Sobre a minha mente. Que o teu sangue poderoso possa lavar a minha mente de toda confusão e distração, de toda dispersão, de tudo aquilo que me afasta da tua presença. Senhor Jesus, eu clamo o teu sangue. Ele possa lavar neste momento da minha mente tudo aquilo que me afasta da tua presença. Agora coloca a mão no seu ouvido e repita comigo. Senhor Jesus, eu clamo o teu sangue sobre os meus ouvidos. Senhor Jesus, eu clamo o teu sangue sobre a minha audição. Lava do meu ouvido, Senhor. Tudo aquilo que é impureza. Toda inclinação a ouvir aquilo que é profano. Senhor Jesus, lava agora o meu ouvido. E dá-me audição espiritual. Para que eu possa ouvir a tua voz. Coloca a mão agora no seu olho. Senhor Jesus, neste momento, eu clamo teu sangue. Eu peço que ele possa lavar e purificar a minha visão. Tudo aquilo que invadiu a minha mente através da visão seja purificado pelo sangue de Jesus. Dá-me a visão espiritual. Em nome de Jesus. Coloca a mão agora sobre a sua boca. Repita comigo. Senhor Jesus. Quero clamar o teu sangue sobre a minha boca, sobre a minha língua, para que eu possa falar quando for da vossa vontade, para que eu saiba silenciar quando for necessário. Senhor Jesus, peço que teu Espírito Santo possa dominar a minha boca, para que eu possa falar e proclamar as maravilhas do Senhor. Senhor Jesus, lavai a minha boca de todo julgamento e murmuração, de toda fofoca e intriga, de todo palavrão e maledicência. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração agora. Repita comigo. Senhor Jesus. Dominai o meu coração. Com teu Santo Espírito. Senhor Jesus. Lavai o meu coração. Com teu sangue precioso. Lavai toda mágoa e rancor. Todo ódio. Toda ira. Tudo aquilo que é desordenado. Que criou raiz no meu coração.
você vai fazer a sua oração, ouvindo essa canção, apresentando para o Senhor aquilo que de fato você tem que apresentar. Você que quer conversão na sua vida, você que quer mudança de vida, você que já quer ir além, você que sentiu no seu coração a vontade de se decidir com Deus, verdadeiramente, agora eu vou vir, sim, agora eu vou vir, já vi, vem com outra passar, o furacão do Senhor passar, e o Senhor vai colocar na sua mente tudo que você precisa renunciar, aquilo que você precisa abandonar, aquela obra que você precisa resgatar, e voltar a iniciar, a obra que você precisa se entregar e ir além, e não ficar só ali na morridão, e não ficar ali só na vida, mas mergulhar em águas mais profundas, Senhor Jesus. Senhor Jesus, esses jovens agora, olha para cada um deles, pela intercessão da Virgem Maria, não cesse de rezar, peça agora, você tem que pedir, peça a conversão da sua vida, peça a mudança de vida, abre o seu coração, se renda diante do Senhor, ter a experiência pessoal, ter a conversão da sua vida, mudança de vida, você é bom, Senhor. Você que sabe cantar essa canção, canta essa canção, se decidindo, e tudo aquilo que o Senhor apresentar na sua mente, no seu coração, coloque diante dele. Chama quem tem me glorificar, como que demora, brisa suave, vem impetuoso. Chama quem quer o nome, como que demora. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Meus irmãos, eu quero agora pedir para que você que trouxe o seu celular, pega o seu celular aí agora. Pega seu celular. É necessário consagrar o nosso celular. Pode pegar seu celular sem medo, irmão. Isso aqui não é loucura, não. Isso é vontade de Deus. O celular ele pode ser uma porta para o inferno, mas pode ser uma porta para o céu. Então segura o seu celular, porque tem muitos jovens caindo pelo celular. Tem muitos jovens se entregando à pornografia de forma violenta pelo celular. Tem muitas mulheres que ficam curtindo aí pelo celular. Tem muitas pessoas que têm se adorado nas redes sociais. Isso tem sido uma música de afastamento.
Mas também é necessário deixar o Senhor falar na brisa suave. O batizado no Espírito Santo é aquele que toma decisão de vida. É aquele que quer conversão, mudança de vida. Mais do que sentir, ele quer experimentar. Ele quer vivenciar. Aqui um pequeno testemunho para finalizar. Eu lembro que eu escutava os irmãos orando em línguas. E eu sempre tinha essa vontade, esse desejo. E eu caí no erro de algumas vezes tentar ali fazer igual, simular, não sei, né? Eu fiz isso na minha vida. Mas é porque eu tinha muita vontade, eu tinha muita sede. Aí eu saí uma vez de um encontro, falei, quer saber, eu vou ler sobre isso. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida, depois de 19 anos de idade. Foi o livro Oração em Línguas. E eu fiquei pedindo aquilo ali para o Senhor, constantemente, porque eu queria de coração. Eu não queria orar em línguas só para mostrar para os outros que eu oro em línguas. Pode acender a luz já, gente. Eu não queria orar em línguas só para mostrar para os outros que eu orava em línguas. Eu queria de fato ter essa experiência com o Senhor orando em línguas. E um dia o Senhor me deu esse dom, que abre a porta para todos os outros dons. Mas ali eu dei um passo, ali eu me decidi. Então que você se decida também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita